Olá, eu sou Kiko Savaia e iniciando aqui hoje mais um programa do Desenvolve Vale, sempre trazendo assuntos de interesse da sociedade como um todo. A gente mora numa região muito próspera, né? Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E para tudo isso, a gente precisa de estrutura de cidade, de água, de luz, de asfalto, para que as coisas funcionem bem. E hoje eu vou trazer um tema aqui muito importante, mas muito importante, que é a Sabesp. Ninguém vive sem água. Portanto, vamos conhecer esse novo momento que a Sabesp está iniciando, de falar um pouco aqui dos projetos, como é que está aqui a nossa região e tudo mais. Tenho a honra de receber aqui hoje Gabriela Clé, que é gerente regional da Sabesp do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, Gabriela. Muito obrigada, Kiko. É um prazer estar aqui com você hoje, representando aí um pouquinho da Sabesp para a gente poder falar dos investimentos e tudo que está acontecendo aí na nossa empresa. Maravilha. Gabriela, água e luz, né? A gente só dá valor o dia que abre a torneira, não tem água ou não tem luz. Mas como é importante tudo isso. Muito. E a Sabesp, ela passou por um processo de privatização. Já tem um ano isso? Já tem um ano, um pouquinho mais de um ano já. Foi o governador Tarcísio que fez. Exatamente. Passou por um processo de privatização e agora, então, o comando da empresa começa a ser já de pessoas que estão vindo de mercado e você é uma delas. Exatamente, eu sou de mercado, tenho já 12 anos de experiência, já trabalhei no ramo de utilities em geral, então já trabalhei em empresa de gás, trabalhei em empresa de eletricidade e agora estou aqui em saneamento, né? E você veio para São José em função da Sabesp? Vim em função da Sabesp. Maravilha. Acho que na vida toda profissional, né, a gente acaba crescendo profissionalmente, mas no fundo a gente sempre procura um propósito, né? Verdade. E que propósito mais bonito do que o da Sabesp, que é de levar água para todos e trazer dignidade e vida, né? Sem dúvida. Então acho que quando surgiu a oportunidade, eu acho que eu não pensei duas vezes e falei, vou para lá, que lá tem um propósito grande. Escolheu bem, hein? São José dos Campos, aqui é uma ilha. É maravilhosa essa é cidade. Verdade. Você fala em segurança, tem, você fala em mobilidade, tem, claro, tem problemas também. Mas a parte de infraestrutura é uma cidade que se destaca e se destacou bastante e está previsto aí um crescimento da cidade, né? Então essa parte de água. Mas me conta uma coisinha, hoje dentro da estrutura da Sabesp, assim, quais seriam os principais planos? Porque a Sabesp ainda não atende 100% da população. Acho que o plano principal e a meta que a gente tem é universalizar, né? Então, a gente tem o marco legal do saneamento, que é para 2033. A Sabesp, ela se compromete a antecipar isso para 2029. Então, nosso compromisso é que todos os municípios atendíveis pela Sabesp, a gente vai estar com 100% de atendimento de água e esgoto para todos os cidadãos. Sejam eles urbanos, informais ou rurais também. Isso até 2000 Até 2029. Que maravilha! E o que é mais legal é que o marco do saneamento ele é 2033, mas já tem diversos estados que estão pedindo a postergação disso para 2040. E aqui na Sabesp a gente falou, não vamos postergar, a gente vai antecipar e cumprir esse compromisso com a população em 2029. Esse marco, ele cuida de outros assuntos também? O marco legal é o marco legal do saneamento, sim. Que é feito 100% para o saneamento, que é uma regra que o governo estipulou para que todos os estados tenham a universalização feita até 2033. E o prazo desse marco é 2040? 2033. 2033. Isso. Mas o de vocês é 2029 por uma deliberação da Sabesp. A gente olhou e falou 2033 está muito longe, a gente vai antecipar. Gente, eu acho. Nós estamos num país em que se cobra muito impostos. Né? É de cargas tributárias mais altas do nosso país. E você ter água, ter luz perto, é justo. Né? Então a gente fica feliz. Eu acho que a privatização, nós fomos favoráveis a esse modelo de privatização. A gente entende que o governo ele tem uma função muito importante, né, como agente fiscalizador, regulador, mas não é eficiente. Os governos não conseguem ser eficientes porque falta estrutura, falta gente. Né? Conheço ótimos profissionais que são servidores públicos, mas a estrutura, de um modo geral, ela não tem condições de atender a tudo. E quando a Sabesp privatizou, a gente percebe que agora tem um olhar de mercado. Ou seja, tem que acontecer, tem que ter prazo. Olha os prazos aí. Talvez se fosse pública a Sabesp, ia falar que tinha que ser até 2040. Exato. Privado, já é 2029, levar água para todo mundo. Olha que informação importante. Área rural, urbana Informal também. E informal.
favelas, palafitas, todos esses lugares a gente vai atender. Importante. Acho que um dos grandes projetos que não entra aqui no Vale, mas é na Baixada Santista, que é interligar todas aquelas áreas de palafita. Isso para a gente é um marco histórico, assim, que a gente está conseguindo atingir. Tenho visto o pessoal da Baixada Santista com bastante trabalho. E a gente está chegando na população que mais precisa, que para a gente é onde me deixa arrepiada, que me deixa orgulhosa, que é levar água para a população que nunca teve acesso. Que legal. Que bom, Gabriela, saber disso tudo. Agora, qual é o nível de investimento que a Sabesp vai fazer para isso? Olha, estamos com investimentos aí na casa dos bilhões, tá? A Sabesp, ela está falando de 70 bi investimento até 2029 para todos os municípios. Do estado? Do estado de São Paulo inteiro, que são cerca de 300, um pouco mais de 300 municípios, tá? E aqui no Vale do Paraíba, só em São José, a gente vai estar investindo 4 bi até 2029. Que beleza. Com isso, são muitas obras, muitos investimentos, renovação de rede, ampliação de estação de tratamento, ampliação de captação, ampliação de estações de tratamento de esgoto. A parte da água, ela já está bem distribuída na parte urbana. A gente já tem cerca de 99,9% de universalização na parte urbana. A parte de esgoto, a gente já tem bastante investimento para ser feito e toda essa parte informal e rural que a gente também tem que começar a ter o acesso. Hoje, em percentual, São José é atendido com quanto de água? A água está 99,9% a parte urbana, né? Quando a gente fala de parte informal e rural, que antes não era atendível, agora isso passa para a gente começar a atender também. Tá. E a parte de esgoto, em São José, ela está bastante alta, cerca de 89%, mas se a gente pega em outras cidades aí do estado, tem lugares que tem 60% de esgoto, 30%. Mas o esgoto também vai chegar a 100%? 100%. A universalização é não só em água, mas em esgoto também, gente, e tratamento. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão disso, isso é muito importante, é algo raro no Brasil. Quando você falou de 99,9%, eu queria só tirar a dúvida se isso era do Vale do Paraíba ou de São José dos Campos. Então, esse é um dado de São José dos Campos. Isso, mas assim, para o Vale do Paraíba, as cidades cercam sempre 99,7%, 99,8%. Então, para a parte urbana, a Sabesp sempre teve uma área atendível bastante expansiva. O que a gente agora está com um grande desafio é acompanhar o crescimento das cidades, né? Porque tem bairros novos. Um exemplo aqui em São José dos Campos é o próprio UNA, que a gente já tem que criar esse sistema de suporte para poder abastecer o UNA também. Importante. E com isso a gente tem que conseguir ter um sistema que ele consiga ter essa resiliência para poder atender esse crescimento da população. E agora também para a parte informal e rural, que é onde a gente acessa as pessoas de mais baixa renda. Muito bem, estamos hoje aqui conversando com a Gabriela, que é gerente regional da Sabesp, do Vale do Paraíba. Um tema muito importante. Gabriela, eu vou pedir licença, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bom. Hoje nós estamos falando com a gerente regional da Sabesp. Água, esgoto, são temas prioridade da nossa sociedade. Uma cidade, uma região que fabrica avião tem que ter 100% de água e esgoto. E estou muito feliz porque as boas notícias que a Gabriela está trazendo aqui é que até 2029, 100% da cidade será atendida com água e esgoto. Gabriela, isso é muito bom. E você estava falando no final do primeiro bloco do crescimento. Nossa região também tem bons empreendedores. O Desenvolve Vale, ele estimula o empreendedor. Porque no nosso país é o seguinte, quando o cara começa a ficar rico, a turma já começa a criticar. Ah, ficou rico, não sei o quê, mexe com isso, mexe com aquilo. Calma, tem muita gente séria, suando a camisa, que não tem medo do despertador, que acorda cedo, vai lá, faz a coisa acontecer. E esses empreendedores, muitas vezes, fazem loteamentos e às vezes sofriam um pouco, ou sofrem ainda um pouco, com os prazos, porque a gente tem bons prefeitos aqui na nossa região. Você pega o prefeito de São José, Taubaté, Jacareí, outras cidades. Tem prefeito ruim também, mas tem bons prefeitos de um modo geral, pessoas empreendedoras. E às vezes a velocidade, os prazos para a iniciativa privada, isso é muito importante. Sim. Então, vai conversar com a Sabesp, é importante que a resposta venha com objetividade, que não se mude no meio do caminho. Esse olhar, ele está dentro da sua estrutura hoje para apoiar o empreendedor?
A gente tem uma criação de uma área que a gente deixa dedicado para empreendedores e a gente também está tendo um aporte lá de São Paulo, no próprio corporativo da Sabesp, onde a gente está fazendo todo um procedimento para poder soltar os manuais e diretrizes para esses empreendedores com prazo de 30 dias no máximo. E aí, com isso, assim, o estímulo para a gente conseguir ajudar os empreendedores para poder colocar todas essas tubulações em dia, a gente conseguir dar esses acessos, né? Eles têm que ser de uma forma muito rápida. Então, a gente tem essa visão de que a gente tem que crescer junto com a cidade. Perfeito. E como o São José é a cidade inteligente, tem toda essa marca de desenvolvimento industrial, e a gente sente essa exigência dos políticos locais também, que a gente vê que eles brigam pelo bem-estar da população, a gente, como o Sabesp, olha e fala, vamos fazer uma reflexão, a gente tem que acompanhar, temos que seguir o mesmo ritmo. Então, toda essa reestruturação a gente está fazendo com as nossas equipes, exatamente para a gente poder atender, estamos fazendo revisões de processo, mudanças de gestão, exatamente para a gente conseguir ter mais celeridade, mais eficiência também. Mas todos esses investimentos que eles estão entrando, eles impactam os próprios empreendedores, porque a gente já está chegando em redes, em locais de loteamento, que os próprios empreendedores já podem pedir a ligação de uma forma fácil, ou então entram em contato com a gente já faz esse prolongamento de rede de uma forma mais eficaz, né? Então a gente já está conseguindo cortar um pouco a burocracia que existia anteriormente. Muito bom esse olhar, é um olhar para frente. O desenvolvimento é que eu falo, ele é uma união entre o setor produtivo, né, iniciativa privada, poder público e sociedade civil. Exatamente. Esses três, quando se unem, acabam trazendo benefícios para toda uma sociedade. Sim, né? Com certeza. E tudo isso é um diferencial na nossa região. Agora, assim, você falou que, acho que são 400 e poucos municípios, 300 e pouco? 300 que é e pouco, isso. Por exemplo, Jacareí é o SAI. Ali é o Sistema de Água e Esgoto do SAI. Isso. Como é que funciona? Então a Sabesp não entra lá? Não, lá eles têm o próprio ponto de captação de água, no Rio Paraíba, provavelmente. Eles fazem o próprio tratamento e mandam isso para a cidade. Já foi muito questionada se a gente não vai entrar em Jacareí, né? Então, estamos esperando aí os próximos momentos aí do estado de São Paulo. Isso depende de quem? Do próprio governo, porque como as concessões foram feitas municipais, quando foi feita a privatização da Sabesp, entrou-se ali num consenso com esses municípios. Agora, esses outros municípios precisam ter uma negociação, inclusive com o próprio governo do estado, para poder entrar num pacote de privatização. Por uma prefeitura, é melhor que a Sabesp entre ou tem prós e contras ali? Acho que sempre vai ter prós e contras, né? Mas eu acho que o que eu ouço muito de alguns lugares que a gente às vezes entra em condomínio ou algum lugar de comércio que a gente pega e assume toda a concessão ali daquele lugar, o pessoal fala, poxa, mas eu não vou ter que estar cuidando de um problema tão sensível, porque qualquer variação na água ou qualquer variação de fornecimento, a gente recebe uma chuva de reclamação. Então, nós, Sabesp, já estamos acostumados com isso, é nosso dia a dia, a gente trata a água, sabe qual que é o melhor ponto, como que está certo, como que está errado. Então, para a gente é o nosso dia a dia. Então, receber esse tipo de demanda é bem tranquilo para nós. Mas aí tem que ver o investimento da cidade, como que ela está, se ela se sente segura. Tem algumas cidades que têm essa parte de saneamento muito bem feita, então às vezes eles têm até um pouco de segurança de querer ficar com isso. Outras já preferem, não, entra a Sabesp, vem, investe tudo, faz tudo que precisa fazer. Então essas possibilidades existem de vocês assumirem outros municípios. Existem. Não, e você pega Jacareí, que eu dei como exemplo, Taubaté já é Sabesp? Já é Sabesp. Taubaté, Caraguá. Caraguá também é Sabesp. Então, Jacareí é uma cidade que eu aposto muito. Jacareí eu acho que é uma cidade importante, ela está ao lado de São José dos Campos. Né? Essa obra na Dutra agora, nós tivemos, você que chegou recente na cidade, é importante assim falar aqui pontos importantes de infraestrutura. A obra da Dutra, ela está sendo realmente uma mudança fantástica, né? Em mobilidade, tudo isso. O aeroporto, que passou a ter a concessão privada, agora está funcionando. Né? Então ficou quanto tempo parado ali? Nós recebemos reforma ali no aeroporto para ser subsede da Copa, investiram na época, lá estou falando de 2014, e não veio a Copa para cá, ficaram esses guichês parados. Hoje não, hoje o aeroporto está sendo gerido por um grupo já experiente da iniciativa privada e já estamos com voos internacionais, 3 ou 4 voos por semana, vindo de Miami, Portugal. Então, tudo isso vai desenvolvendo a região e mantendo o que sempre a gente quis aqui, né? Uma região desenvolvida, porque não é só São José. Exato. A gente tem que todas as cidades desenvolverem, né? As maiores, as menores, e por aí vai.
O Vale Tudo ele é uma representatividade muito bonita, né? Porque você verdade. olha, tem a Serra da Mantiqueira, tem o Vale Histórico, a Sabesp ela vai até Bananal, né? Que é ali divisa com o Rio de Janeiro. Então eu acabei passando por cada um dos municípios aqui do Vale do Paraíba, acabo morando em São José por ser o polo, né, daqui do Vale do Paraíba, mas cada cidade tem sua peculiaridade, né? Então você vai para São Luís do Paraitinga, um carnaval maravilhoso que está chegando a época do carnaval. Você vai para Campos de Jordão, a época do Festival de Inverno, é incrível. Então é uma região do Vale do Paraíba que eu acho muito boa. É muito boa. Não, isso sem dúvida nenhuma. E a gente falava de Jacareí, né? Com possibilidades de crescimento dessa conurbação que já existe entre São José e Jacareí. E assim, a cidade de São José vai ter um limite para crescer. Então é importante que as demais... O litoral norte, então, está no seu comando também? Não está no meu comando, é uma par minha, Mônica. Tá. Ela fica com todo o litoral norte ali, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Porque lá deve ter muitos desafios, porque o nosso Tem programa bastante. ele é assistido também lá no litoral norte. Os desafios lá devem ser grandes, né? E o litoral, eu acho que eu vou me permitir falar um pouquinho aí dos projetos da Mônica, porque eu falo para ela que ela está com desafios O enormes. escritório da Mônica fica onde? Em Caraguatatuba. Ah, em Caraguá. E ela Vou convidar a Mônica para vir aqui também. Convida a Mônica para vir aqui, que ela vai adorar. A Mônica, ela está com um projeto de fazer uma usina de dessalinização em Ilhabela. Então, que é isso? A gente está chegando em níveis de tecnologia na Sabesp beleza. que está extrapolando ali do que o mundo faz hoje, né? Então, a gente está sendo referência Então, a do Brasil. dessalinização. Exatamente. E você tira esse sal e a população usa? A água pra fica consumo, tratável. tudo? Exatamente. Que beleza, hein? Aí tá Vai feito. ser a primeira do Brasil. Então a gente está trazendo diversas tecnologias, né? Não só para o litoral, mas aqui para o Vale também. Em Pindamonhangaba a gente implantou a primeira VRP, né? Que é uma válvula redutora de pressão, que é a maior das Américas. Então foi o primeiro projeto das Américas Latinas que foi feito, é uma das únicas no mundo que tem aqui no Brasil. Vamos fazer o seguinte, nós temos que ir para o intervalo, porque eu queria falar um pouco desse projeto aí de Pindamonhangaba. Vamos. Estamos então conversando hoje com Gabriela, que é a gerente regional da Sabesp, aqui do Vale do Paraíba. Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bom. Hoje, então, estamos tendo uma aula aí de Sabesp, investimentos de infraestrutura na área de água, esgoto, dos municípios que fazem parte, que não fazem, por aí vai. Só um detalhe que a Gabriela quer corrigir aqui, um dado de investimento da Sabesp, né? Isso. Eu falei dos investimentos da Sabesp, mas a gente está com 1 bilhão de investimento para ser feito em São José até 2029. Para o Vale do Paraíba inteiro, são cerca de 3 bi de investimento. Só para deixar claro o dado aí para todo mundo. Perfeito. Uma correção apenas, mas de qualquer forma são muitos bis de investimento e a gente fica feliz por ser aqui na nossa região. Exatamente. Agora, no final do segundo bloco, você estava falando de Pinda. A gente tem muito telespectador lá em Pinda, hein? Eles estão, recebendo coisas que só a América Latina. Pois é. Fala isso pra gente, o que é? A gente fez em novembro do ano passado a instalação da primeira VRP Plug and Play, né? O que é esse equipamento? Ele é um equipamento que é automático, que a gente faz uma regulação de pressão. Então, basicamente, a gente faz com que a gente não tenha uma pressão tão baixa a ponto de não chegar água até a ponta, mas também a gente coloca essa pressão num nível médio ali, porque se for muito alta também, sai estourando toda a tubulação. Então, ela faz com que esse controle aconteça de uma forma automática. Então, se a pressão está baixando muito, ela já vai e aumenta, então eu não consigo ter intermitência de água com os meus clientes. É uma tecnologia nova, no mundo tem pouquíssimas, se eu não me engano é 5 que tem no mundo, e aqui no estado de São Paulo, né, mais especificadamente em Pindamonhangaba, é a primeira da América Latina que está sendo implantada. Então é algo muito bacana que a gente está trazendo, é uma inovação que eu espero que traga muitos benefícios aí para a população de Pindamonhangaba. E isso é instalado na Sabesp, ela que regula a dosagem lá para manter uma pressão equilibrada. Exatamente. Muito bom, né? Às vezes a gente recebe reclamação do cliente de pressão baixa, que é quando a gente tem um valor mínimo que é regulado pela Arcesp para que a gente atenda, que é 10 MCA, mas às vezes acontece dessa pressão abaixar ou ela aumentar e com isso com esse equipamento a gente consegue deixar ali estável. Cláudia, Gabriela, me perdoe, às vezes a gente vê as pessoas bebendo água direto de mangueira, tudo isso. A água que sai da Sabesp, ela é permitida para
Sim, pra totalmente. 100% não precisa permitida ser para consumo. filtrada. Não precisa ser filtrada, ela pode ser consumida direto da torneira. Entendi, olha só que O maravilha. que a gente fala muito é da limpeza de caixa d'água, né? Claro. Porque esse é um cuidado que tem que Que aí ter. já não é culpa da água. Exatamente. Né? Mas a certo. água ela é potável para beber direto. Que beleza. E me fala uma coisa, a gente tem escutado muito a questão de roubo de hidrômetros. Aliás, eu tenho escutado também que a maioria está sendo preso, viu? Então, tem que ficar atento, porque a fiscalização tanto para... que são casas que às vezes estão para alugar, para vender, que a pessoa sabe que não tem ninguém, roubam a fiação, né? E aí, para pegar o cobre e vender, ou o hidrômetro. Como é que está esse assunto? Ainda continua uma incidência alta aqui na região? Aqui no Vale do Paraíba a gente tem essa questão de furto de hidrômetro. Fizemos até algumas reuniões com a própria Secretaria de Segurança aqui em São José para a gente poder ver como que a gente tratava esse assunto. Deixar claro para todos os ouvintes e quem está assistindo a gente aqui que isso é algo que a Sabesp é vítima também, porque não é algo que a gente prevê que tenha roubo. Então, quando acontece isso, a gente orienta os nossos clientes que sempre façam um boletim de ocorrência e entrem em acesso com os nossos canais de atendimento para que a gente substitua esse hidrômetro o mais cedo possível. Mas o que ele faz com esse hidrômetro? Tem valor assim para a pessoa roubar? Não tem valor comercial. Então, gente, ele não tem vale um valor nada o hidrômetro. muito pequeno. Ele vai dar R$5 num latão e a gente já está fazendo um trabalho muito próximo a esses lugares de ferro velho para que eles não recebam isso. E a própria polícia já está fazendo esse trabalho. Acho que a polícia e a prefeitura, eu sei que já estão fazendo isso, sim. fiscalizando quem compra isso. Exatamente. Esse é pior do que o criminoso, Exatamente. é o cara que estimula. Então merece fiscalização da prefeitura, que a polícia vá para cima mesmo. Exatamente. A gente já conversou esse assunto aqui, é realmente muito importante. Mas, Gabriela, nosso tempo acabou. Ai, que pena. Eu quero agradecer Passou muito, rápido. viu? Uma grande conversa, assuntos extremamente de interesse público. Todas as informações que você trouxe aqui, mas vamos convidá-la novamente. Opa, vai ser um prazer. Agradeço pela participação aí, por ter me convidado e sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha. Então nós conversamos hoje com a Gabriela Clé, que é a gerente responsável aqui do Vale do Paraíba pela Sabesp. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.